Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 9 de novembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português e matemática. As duas eram no livro Aprender Sempre, aquele livro roxinho, fininho, que já era para vocês terem retirado na escola, tá? Bom, vamos iniciar com a atividade de português, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre as tiras em quadrinhos, tá? Lá na página 70, 71 e 72. Então, aqui na página 70, eu pedi para fazer essa atividade 2A, né? Segunda atividade, explorando tirinhas em quadrinhos coletivamente. Vocês conhecem o Caramelo e a Maria Joaninha Cascudo? Vocês sabem quais lugares suas histórias são publicadas? Vocês viram essa tirinha em outro lugar e se já leram sobre o autor da tirinha? Ela foi retirada da internet. A autora Clara Gomes é a criadora da tira em quadrinhos Bichinhos de Jardim, publicada no jornal O Globo. Petropolitana, com formação em design gráfico e arte e educação, a autora busca a construção de um universo cômico, lúdico, poético e crítico em suas tirinhas. Este simpático gastrópode, conhecido como caramelo, foi o primeiro habitante do jardim, uma espécie de Adão dos bichinhos que nasceu em meados dos anos 2000. Representante da espécie Helix aspersa, Caramelo é um sonhador típico, otimista e romântico. Não aceita ser considerado apenas um pedaço de gosma ambulante com um caroço nas costas, como já foi chamado. Caramelo crê ainda que vai sofrer algum tipo de metamorfose que lhe dará asas. Ele nutre uma paixão utópica pela bela e cabeçuda borboleta Brigitte. Seu melhor amigo é Mauro Minhoca. O caramujinho é filósofo, inteligente e adora poesia, mas também tem os seus momentos de indivíduo mediano, gosta de consumir, assistir televisão e come bastante. Seus pratos prediletos são folhas, flores e amoras. Caramelo por ele mesmo, sou um ser vivo, arrebatado, infinito, que, por isso mesmo, não caiba em mim, a não ser quando me enrolo e viro uma bolinha. Joaninha nasceu coadjuvante, ganhou expressão por sua personalidade forte e seu mau humor constante. Realista, pé no chão e rigorosa, Maria Joaninha Cascudo cativa pela identificação instantânea que provoca. Ela já foi abordada por vendedores de telemarketing, atura amigos sem noção e lida com situações caóticas e irritantes do dia a dia, como todos nós. Gosta de escrever, é organizada e multitalentosa. Faz freelas como repórter, já atuou como policial e sempre dá a palavra final em qualquer assunto. Apesar de todo esse perfil linhador, a Joaninha ama seus amigos e já teve até um romance mal sucedido com o MM, o que a deixou cética em relação ao amor. Então, aqui tem uma tirinha dessa autora aí, né, que é a Clara Gomes. Às vezes, fico triste com os humanos, né, o caramujo falando para Joaninha. Eles vêm devorando o planeta tal qual uma nuvem de gafanhotos. Acho isso meio ofensivo com os gafanhotos, né? Aí, uma tirinha. O que vocês percebem na tirinha? Repararam onde se passa a cena? Provavelmente num jardim, né? A gente vê várias flores, né? Então, um jardim. Quais são os elementos que confirmam o lugar onde as personagens estão? As flores, né? Percebem a diferença da expressão fisionômica do caramelo no primeiro e no último quadrinho? Sim, no último quadrinho ele parece mais pensativo, aqui ele está mais com certeza, né? No primeiro, ele parece certo do que diz. No último, ele parece reflexivo, tá? Reflexivo. Então, no primeiro quadrinho, ele tem certeza que ele tá falando, às vezes eu fico tão triste com os humanos, aí no último ela fala que ele tá ofendendo os gafanhotos, aí ele fica aquela cara de reflexão, né? Porque no segundo quadrinho a cena parece escura, para mostrar distância, tá? É como se a câmera, né, o observador estivesse olhando mais de longe, a gente vê várias flores, tá? É mais de longe, né? A gente vê a imagem meio escura assim, quando a câmera está refletindo um pouco o contrário da luz do sol, né? Existe efeito de humor nessa tira? E onde está? Sim, existe. Está no último
quadrinho, onde Joaninha, deixa eu pôr mais para trás aqui para caber. Está no último quadrinho, onde a Joaninha diz que ele ofendeu os gafanhotos, tá? Então, aí ele tá falando mal dos seres humanos e compara os seres humanos a gafanhotos. E aí a Joaninha falou assim, isso foi ofensivo com os gafanhotos. Então, esse é a parte irônica, né? O humor da tirinha, né? O ser humano é tão ruim que comparar ele com gafanhotos ofende os gafanhotos, tá? Então, esse é aí que tá o humor da tirinha, tá? Ao ofender os gafanhotos, ao comparar com os humanos, tá? O humor da tirinha tá aí. Quando é ofensivo comparar os gafanhotos com os humanos. Tá ofendendo os gafanhotos, comparando eles com os seres humanos. Vamos aprofundar o assunto sobre a tirinha. Responda as questões abaixo. Com quem Caramelo fica triste? Por quê? Com os humanos. E aí ele fala, né? Eles vêm devorando o planeta. Por destruir o planeta, tá? Ele tá triste com os humanos por isso. Quando ele fala devorar o planeta, né? É como se eles estivessem destruindo, tá? A gente não tá devorando, comendo o planeta de verdade, né? A gente está destruindo. O que significa a expressão devorando o planeta tal qual uma nuvem de gafanhotos? Destruindo rapidamente, tá? Por quê? Quando a gente tem uma plantação e chega uma nuvem de gafanhotos, elas devoram estragam aquela plantação inteira em pouco tempo, é muito rápido, né? A nuvem de gafanhotos. Então, quando ele fala que está devorando o planeta como uma nuvem de gafanhotos, quer dizer que está destruindo muito rápido. O que a Joaninha quer dizer com a expressão acho que é meio ofensivo com os gafanhotos? Que ofende os gafanhotos compará-los com humanos, tá? É ofensivo para os gafanhotos comparar com o ser humano. O ser humano é tão horrível que é ofensivo comparar com os gafanhotos. Para a Joaninha, quem é melhor, os humanos ou os gafanhotos? Os gafanhotos, né? Qual é a crítica implícita na história da tirinha? Que a atitude do ser humano é tão ruim que comparar qualquer coisa a eles soa ofensivo, tá? Então, a crítica da tirinha é isso. A atitude do ser humano é tão ruim de destruir o planeta, né? De ser egoísta, que você comparar o ser humano com qualquer coisa vai ofender aquela coisa. Porque o ser humano é tão ruim, né? Que causa esse tipo aí de impressão na Joaninha, tá? Então, essa é a crítica implícita na história da tirinha. A atividade até aí, né? Era só a segunda, a terceira a gente ia deixar para depois, tá? Então, era só essa segunda. E agora a gente vai para a parte de matemática sobre as figuras, tá? Ampliação e redução de figuras. Com base na área e perímetro, tá? Então, aqui na página 14 até a página 16, né? 14 até a 16, vamos lá. Bom, aqui a gente tem duas figuras e aí pergunta o que elas têm em comum. A gente observa que são figuras iguais, né? Duas setas aí verdes, só que elas possuem tamanhos diferentes, tá? São iguaizinhas, só possuem tamanhos diferentes. Comparando as medidas dos lados das figuras A e B, o que é possível perceber? Se a gente contar, ó, aqui tem uma... Deixa eu usar o lapisinho que é melhor. Dois quadradinhos de lado. E aqui, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos de lado. Aqui, 1 e 1, né? Aqui, 1, 2, 1, 2. 2 quadradinhos nas extremidades. E aqui, 1 e 1. E aqui, 1, 2, 1, 2. Então, a gente percebe o quê? Que a figura B possui o dobro das medidas de lado, tá? Da figura A. As medidas de lado, né, o contorno da figura B é o dobro, é vezes 2, tá? Ao da figura A. C. Recorte as figuras A e B e sobreponha-as. O que vocês descobriram? Que a figura A cabe dentro da figura B, tá? Atividade 2. Na atividade 2, era para a gente ampliar essa camiseta, né, essa camisa, nessa malha quadriculada embaixo, usando o dobro.
como a medida dos lados do quadradinho. Então, eu desenhei aqui a camisa, né? Como o dobro, tá? Como que a gente faria? Você tinha que ver, ó, aqui não tem um quadradinho, então aqui tem que ter dois. Um, dois, tá vendo? Aqui não é um, então aqui tem que ter dois. Um, dois, tá vendo? E aqui, ó, do lado, 1, 2, 3. Então, aqui tem que ter 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todas as medidas de lado, vocês usavam o dobro. Aqui tem 2, então aqui tem que ter 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Aqui tem 6, tá? Aqui são duas, aqui, ó, 1, 2. Aqui são 4, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu usei o dobro da medida de lado para cada ladinho da camiseta? E aí ficou exatamente a mesma camiseta, só que maior, tá? O desenho possui, aqui ó, comente sobre as mudanças que ocorreram no novo desenho. O desenho possui a mesma estrutura, tá? É a mesma camiseta, ela é igualzinha, só que com tamanho maior, tá? Atividade 3. Vanessa desenhou a figura A e a ampliou chamando-a de A com vírgula, né? Usou uma malha quadriculada em que o lado do quadradinho mede 1 centímetro. Observe o que ela fez. Você consegue explicar como Vanessa ampliou a figura A? Ela considerou o dobro, né, dos lados. Ó, aqui tem um quadradinho de lado, né? Aqui ela usou 2, tá? Então, a medida foi o dobro. Qual é a relação entre os perímetros das duas figuras? A figura A, ela possui o perímetro aqui, ó, de 12, né? 1, 2, 3, 4. Só você contar os ladinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro da figura A é 12. Só que eu escrevi a outra como figura B. E, na verdade, não é B, tá? Deixa eu só arrumar aqui. É A com a vírgula em cima, né? A vírgula. É A grandão. A vírgula, né? E a figura A vírgula possui 24. Então, o perímetro da figura A vírgula é o dobro da figura A. 24 não é o dobro de 12? Então, o perímetro da figura maior é o dobro do perímetro da figura menorzinha, tá? O perímetro é a parte do contorno, tá? Não os quadradinhos de dentro. Agora, aqui em relação a área. A área da figura A é 5, tá? Tem 5 quadradinhos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E dentro da figura A, vírgula, né? Tem 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, observamos que a área de A, vírgula, é 4 vezes maior que a área de A. Por quê? 20 é o quádruplo de 5. Se eu multiplicar 5 vezes 4, dá 20. Então, a área, ela não é o dobro que nem o perímetro. Eu aumentei o perímetro em dobro, mas a parte de dentro da área aumentou o quádruplo. Tá vendo a diferença das medidas entre área e perímetro? Tá? Então, é isso que a atividade quer te mostrar. A atividade de matemática ia até aí, tá? Então, ficam aí as atividades de hoje. Não esqueçam de realizar as avaliações no aplicativo do CAED, tá? O prazo está terminando. Se você iniciou a sua provinha, você só tem 48 horas para fazer, senão você perde o prazo e não pode refazer essa prova depois, tá? Então, fiquem atentos ao aplicativo aí, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!